pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Como é que estão as coisas por aí? Como foi seu dia? O que você me conta? Olha, eu confesso que meu dia ele não foi muito bom, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe por que tem permitido as coisas na sua vida. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os sonhos, às vezes, muitas vezes nós não entendemos, mas Ele sabe de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu quero começar esse vídeo te lembrando de uma coisa, que Deus te ama. Ele te ama muito mesmo. Ainda que você esteja enfrentando muitas coisas, como Jó enfrentou, mas Deus não deixou de amar. Havia um propósito. E é exatamente isso que eu quero falar hoje. Hoje a proposta desse vídeo não é sussurrar, porque eu quero ler um texto hoje que você possa escutar e internalizar. Às vezes nós precisamos escutar. São tantos pensamentos que rondam a nossa mente, tantas coisas. É necessário parar para escutar aquilo que Deus tem para falar. Então, hoje nesse vídeo eu quero apresentar a vocês um texto muito bom. Muito bom. Que tocou meu coração e me fez refletir. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Vamos lá? Vamos juntos embarcar e ouvir o Senhor? O título desse texto é E quando Deus não atende a nossa oração? Eu tenho certeza que você já chegou num ponto que Deus, você pensou, será que Deus está ouvindo mesmo a minha oração? Chega um momento assim de desertos que nós nos perguntamos, mas por que Deus não atende a minha oração? Isso é a prova do crente, do cristão. São perguntas que todos os cristãos já fizeram, fazem ou vão fazer um dia. E hoje a gente vai ter uma resposta em relação a essa perguntinha. Então, vamos lá. E quando Deus não atende nossa oração? O que devemos fazer quando estamos enfrentando um problema? Oramos,
oramos e oramos a Deus, mas não recebemos o que pedimos. Isso ocorre muitas vezes em nossa vida. Simplesmente nossa oração não é atendida. A sensação que temos nesses casos é que Deus ou não nos ouviu ou nos virou as costas. Bem, na verdade não é isso que ocorre. Há um acontecimento na vida de Paulo que pode nos conduzir a uma reflexão bem interessante sobre orações não atendidas. Para pensarmos sobre essa questão, precisamos ler a famosa passagem do espinho na carne. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, de 2 a 9. Pense bem, o que diferencia essa experiência de Paulo da sua experiência pessoal? Vejamos, Paulo tem um problema, você tem um problema. Paulo ora a Deus pedindo uma solução, você ora a Deus pedindo uma solução. Paulo não vê sua oração ser respondida da primeira vez, você não vê sua oração ser respondida da primeira vez. Paulo persiste na oração, orando uma segunda vez. Você persiste na oração, orando uma segunda vez. Paulo não é atendido. Você não é atendido. Paulo ora sem cessar, clamando uma terceira vez. Você ora sem cessar, clamando uma terceira vez. Paulo não é atendido. Você não é atendido. Tudo igualzinho, reparou? A experiência do apóstolo em nada difere da sua, só que no caso dele, aconteceu um fenômeno que com você não acontece. É um detalhe nessa passagem que, a meu ver, é de suma importância. Deus explicou. Estas palavras de Paulo fazem toda a diferença. Então, ele me disse, sim, o Senhor verbalizou ao apóstolo, deu a ele uma explicação audível para o fato de não ter atendido seu clamor. E isso tirou do coração de Paulo toda a angústia que sente a pessoa que ora, mas não é atendida. Havia uma explicação, havia um motivo cognoscível para aquilo. Mesmo que seu desejo não tivesse sido satisfeito, Paulo agora sabia a razão e podia seguir em paz, pois tomou conhecimento do que levou Deus a não lhe conceder o que queria. E essa é a grande diferença da experiência de Paulo para a sua. Ele recebeu uma justificativa. Com você e comigo, isso não acontece. Ninguém nos diz por que nosso pedido ao Todo-Poderoso foi negado. Faça um exercício de imaginação. Suponha que Deus tivesse ficado quieto e simplesmente não explicasse a Paulo o porquê de não ter atendido aos seus pedidos. O apóstolo permaneceria ali, clamando em angústia de alma, cheio de perguntas na cabeça. Será que Deus não me ouviu? Será que Deus só me atenderá daqui a muitos anos?
Será ao menos que Deus atenderá ao meu clamor algum dia, mesmo que demore? Será que os céus se fecharam para mim? Será que os meus pecados impedem Deus de atender minha oração? Será que o diabo está impedindo Deus de atender o meu clamor? Será? 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 Paulo poderia ter feito isso, e não seria nenhuma novidade. Afinal, não é exatamente o que nós fazemos? Deus decidiu em sua soberania que simplesmente não iria atender a oração de Paulo. Não teve nada a ver com falta de fé, ação do diabo, pecado não confessado, nada disso. Simplesmente o Senhor disse não à oração do apóstolo porque queria proteger seu filho amado de pecar pela soberba. E é precisamente o que ele faz conosco em muitas e muitas situações semelhantes. Nós oramos, clamamos, nos esgoelamos, mas não somos atendidos. E aí os será invadem em nossa mente e ficamos angustiados, cheios de conjecturas, sofrendo, questionando até mesmo a onisciência de Deus. Será que Ele não ouviu minha oração? Claro que ouviu. Deus ouve todas as orações e antes mesmo de orarmos, Ele já sabe o que vamos falar. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Salmos 139, 4. Essa ideia de que Deus não ouve oração não é bíblica. O que acontece é que Ele decide não nos dar o que pedimos. Ouve, pondera e responde com um grande não. Ponto. Não há fé no mundo que altere a vontade soberana do Criador do universo. Paulo não tinha fé? Possivelmente a maior do mundo, mas Deus não quis atender seus pedidos, porque, por saber tudo, entendia que no grande plano de causas e consequências do universo e da eternidade, não atendê-los era o melhor. Inclusive, era o melhor para o próprio apóstolo, embora ele não soubesse, visto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A grande vantagem de Paulo é que o Senhor disse de forma inequívoca que tinha escutado a oração, mas não a atenderia. Conosco ele não faz isso. Temos de nos contentar com o silêncio. Não vem resposta. O que pedimos não acontece. Ficamos impacientes, como se o Pai tivesse a obrigação de nos atender só porque oramos com fé e não entendemos nada. Exatamente, entendemos nada. Em vez de ficar imerso em será, talvez Paulo partisse para a ação se Deus não tivesse afirmado explicitamente a ele que sua oração não seria atendida. É possível que orasse uma quarta vez, uma quinta, uma sexta, uma sétima. Talvez ficasse anos orando e ficaria a ver navios, porque apesar de sua inequívoca grande fé, Paulo estava debaixo da soberana vontade de Deus, e para aquela oração a resposta da soberania divina era não. Se Paulo fosse um crente temperamental ou imaturo, ele poderia ficar de mal com o Senhor, ou até mesmo se desviar da fé.
Não é o que muitos de nós fazemos? Como não recebemos de Deus o que pedimos, o largamos para lá? Ou então tomamos as rédeas da situação e agimos pela força da nossa mão? Quero a cura, mas como não fui curado, vou procurar um pai de santo. Quero prosperidade, mas como não tive um aumento de salário, vou atrás de facilidade. Quero que liberem o meu processo na prefeitura, mas como não liberaram, vou dar propina. Quero me casar, mas como não encontrei ainda a pessoa ideal, vou buscar no mundo, e coisas do gênero. Deus é muito sábio. O silêncio dele é uma maravilhosa maneira de ver que tipo de crente somos nós. Se o Senhor explicasse suas decisões e seus não a cada um de nós, aí seria fácil. Mas o fato de ele decidir não atender e também não responder nossa oração mostra o alcance de nossa fé, estimula nossa perseverança e nos testa para ver até onde estamos dispostos a segui-lo e servi-lo, tendo somente a graça divina em nossa vida. A graça dele nos basta, ele sabe disso. Nós é que não nos contentamos com ela. Queremos porque queremos também as bênçãos. O silêncio de Deus ante uma oração não atendida é a maneira de o Senhor nos mostrar quem nós somos, se perseverantes, servis, fiéis, homens e mulheres de fé, murmuradores, interesseiros, compromissados ou não. Tenho visto que o problema maior entre nós cristãos não é Deus não atender nossas orações, mas Ele não respondê-las. É verdade. Como o silêncio divino é a regra, o que Ele fez com Paulo é a exceção, isso nos tira do sério. O caminho para permanecermos inabaláveis na nossa fé e no nosso relacionamento com o Senhor é sabermos que Ele está agindo por trás do véu do silêncio. E se não temos uma resposta, isso absolutamente não significa que Ele não nos ouviu. Devemos abandonar essa ideia infantil. Deus é onisciente, Ele ouve tudo. Ele sabe tudo, mas muitas vezes decide que atender nossos pedidos não é o melhor. Se confiarmos nele, isso nos conformará e confortará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Se não confiarmos, é hora de repensarmos todo o nosso relacionamento com o Senhor, porque estamos muito longe de entendê-lo. Deus vai negar muito dos teus pedidos, mas tenha esta certeza, isso não significa que Ele não ouviu tua oração. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo, é o que acontece conosco. Num caso raro, o apóstolo foi presenteado com uma explicação da boca de Deus. Nós não somos. Diante disso, nosso papel é orar, perseverar em oração e esperar com paciência. E se depois de tudo isso não formos atendidos, que tenhamos sempre em nossos lábios as palavras de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Como escreveu o mesmo Paulo, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orou, mas não recebeu o que pediu? Dê graças. Em todas as circunstâncias, dê graças, ou seja, agradeça. Pois se recebeu, é porque não receber é o melhor. Não receber é pão e peixe. Qual de vocês,
Se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Obrigado, Pai, porque minha oração não foi atendida. Agradeço por isso, pois sei que se o Senhor não decidiu não atendê-la, o teu não é o melhor para mim. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Esse texto é um texto de Maurício Zagari. Aqui tem a referência, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site que eu li o texto. E na verdade esse texto foi um tapa assim no meu rosto para que eu viesse acalmar o meu coração, que estava muito atribulado. E a gente sabe que o período do deserto não é fácil, nunca vai ser fácil esse período do deserto, mas a gente precisa ser forte e corajoso, continuar orando, perseverar, como diz o texto. A gente precisa confiar no Senhor e a gente precisa rever se nós estamos realmente confiando nele ou não. É necessário, e esse texto traz reflexões maravilhosas. Para que a gente entenda que, apesar de recebermos não, apesar de estar doendo, apesar de estarmos orando aí por anos, ainda é o melhor, ainda é a vontade de Deus. E se nós confiamos em Deus, então nós sabemos que esse é o melhor para nós nesse momento. Eu creio que muitas vezes assim eu me perguntei se Deus estava ouvindo a minha oração. E quando eu li que a gente deve largar de mão esse pensamento infantil, eu vi que realmente a gente precisa, porque toda vez que a gente duvida se Deus ouviu a nossa oração ou não, é porque nós estamos duvidando da onisciência do Senhor, e nós não podemos duvidar disso. É um atributo firme do Senhor. Então, que texto maravilhoso. Eu espero que tenham falado com o coração de vocês. Eu creio que o deserto tem fim. Aquele que fere, cura. Aquele que permitiu a dor chegar até você, vai permitir também que a dor saia. É preciso entendimento, intimidade, é preciso orar, é preciso ajoelhar, é preciso buscar ao Senhor nesse momento. Mas tenha fé de que tudo dará certo, em nome de Jesus. Fiquem em paz, fiquem com Deus, acalmem o coração de vocês, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está vendo tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Então, dorme, porque Jesus está no barco com você. Amém? Até a próxima. Tchau.